Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Programando sem Codificação. Hoje nós vamos iniciar nosso projeto, de fato, né, um projeto do zero aqui, consumindo um back-end, consumindo informações de banco de dados, né, e é um projeto totalmente funcional que dá para ter uma aplicação no mundo real, né, ou seja, então vai ser um aplicativo útil que nós vamos criar aqui. Tá bom? Nós vamos começar hoje com o aplicativo de agendamentos, né? Nós vamos usar o contexto agendamento de barbeiro, porém você consegue criar dentro do seu contexto, caso você queira fazer um aplicativo de agendamento, seja para clínica, seja para dentista, né? Seja uma clínica médica, seja para dentista. Então você consegue dele partir para qualquer outro tipo de aplicativo desse segmento que exija um agendamento prévio antes de realizar, até mesmo para personal. Então quero agendar a aula, eu consigo trabalhar com ele, tá bom? Então vamos começar. Eu vou apresentar umas ferramentas que nós não mostrei na última videoaula, né? Uma delas é um Imiscal. Com o Imiscal a gente consegue criar toda essa parte aqui de mind map, que seria justamente para estruturar as ideias, né? Até mesmo wireframes de projeto, caso a gente queira criar um wireframe, para quem não sabe, é como se fosse uma tela que a gente não tem cores ali definidas, mas a gente consegue visualizar campos, funcionalidades, o que terá dentro do nosso aplicativo. Tem os flowcharts, que é a parte de a gente criar um diagrama, né, onde a gente consegue colocar, por exemplo, entrada, saída, decisão, né, a gente consegue ali mapear o fluxo do aplicativo. Por exemplo, cadastro de cliente, a gente faz uma condição, se informado o documento, faz tal operação. Então a gente consegue ali criar um diagrama de fluxo mesmo, do que teria o nosso aplicativo ou qualquer processo que você queira criar, tá bom? Entre outras coisas também são interessantes. Tá legal? Então, e a segunda ferramenta é o Supabase, que é um dos conteúdos do nosso curso, né? Então, justamente a gente vai criar daqui toda a parte de banco de dados, APIs que serão conectados no nosso aplicativo através dele. E o Flutterflow já tem uma integração que acompanha essa questão do Supabase. Então você basicamente é um plug and play ali para você utilizar banco de dados. Aqui a gente está falando do banco de dados que o nome dele é o Postgres, né? Então que é um banco de dados relacional, né? Então com ele você consegue criar as autenticações de maneira muito mais simplificada e uma série de outras questões também, tá legal? Bom, vamos dar início aqui com o planejamento do nosso projeto, que é basicamente a gente separar as funcionalidades que vão ter. Então eu gosto de usar o Imiscal para isso, que me ajuda a organizar o pensamento, tá bom? Eu vou estar olhando para cá, que é justamente a minha tela onde eu tenho as informações, tá bom? É uma tela diferente da câmera. Bora lá então, gente. Vou fazer o login, porém vocês vão clicar no Sign Up aqui para cadastrar vocês. Também aqui na parte de Sign Up tem as partes de integração automática com o Google, né? Que facilita um pouco a nossa integração. Vamos lá então. Para logar aqui, eu vou fazer meu login com o Google. Legal, pessoal, já estamos logados. Estou aqui no meu workspace. Agora eu vou criar um novo arquivo que vai ser do tipo Word, porque aqui eu consigo incluir a parte Mind Map, que eu vou só separar as funcionalidades. Então aqui vai ser meu aplicativo de agendamento. Eu vou separar as funcionalidades que nós teremos. Então nós teremos aqui cadastro de clientes, parte de agenda, cadastro dos colaboradores, né, que seriam as pessoas que vão fazer os atendimentos, né, e uma parte de recebimentos, ou seja, então para saber, por exemplo, uma pessoa vai agendar um serviço, né, e a gente tem ali o valor desse serviço e a pessoa vai saber quanto que cada um dos seus colaboradores ali tem para receber, tá bom? Então vamos lá. Então eu falei que a gente vai ter o cadastro de clientes, legal. O que mais a gente vai ter aqui? A parte de agenda. Aqui a gente pode quebrar basicamente pensando em como se fossem alguns módulos do sistema, né? Então tem a agenda como um módulo, tem o cadastro de clientes como outro módulo, vou ter o cadastro de serviços, certo? Aqui no caso, para um barbeiro, corte de cabelo, barba, etc, né? Perfeito. Vamos lá. Cadastro de... Vou colocar como barbeiro, que é o meu exemplo aqui, mas no caso vocês queiram utilizar cadastro de médico, cadastro de... Enfim, vou deixar genérico. Cadastro de atendente. Atendente. Perfeito. Bora lá. E o último serão os recebimentos.
Aqui a gente vai, a pessoa fez um agendamento, né? Então o cliente faz um agendamento e já automaticamente gerar um item de recebimento aqui, caso seja atendido. Nós podemos incluir mais coisas aqui, como por exemplo, feedback, que aí poderia fazer um controle aqui, basicamente para saber se está sendo bem atendido, enfim, colocar alguns ali, alguns indicadores que seria importante. Legal, feito isso, eu gosto de dar uma quebrada um pouco mais agora em cada um desses itens. Então no cadastro de cliente, vamos falar assim, a gente tem o quê? A gente vai ter a inclusão, temos a edição e aqui era para ficar dentro, então eu clico nesse. Aqui é para ficar dentro, então pessoal, aqui eu acabei cadastrando errado, então vai ficar dentro aqui, tá bom? Vamos arrastar para cá. Então no cadastro de cliente eu tenho basicamente inclusão. Vou arrastar a edição para cá, tá bom? Vou remover essa inclusão. E eu tenho a exclusão, certo? Então, um outro item que a gente geralmente tem, são 4 operações básicas que a gente trabalha, que justamente são essas, né? Que é a inclusão, que a gente pode chamar também no caso de create, certo? Parte de edição, que a gente pode chamar de update. A listagem, que a gente vai chamar de read, que seria leitura. Então a gente vai listar, então a gente vai ler algum dado da base de dados. Perfeito? E a exclusão. Que a gente pode chamar de delete. Né? Isso daqui, por que eu quis nomear desse jeito? Porque isso aqui forma um conceito, né, da própria programação que chama CRUD, né, que é justamente a gente fazer o gerenciamento de um dado. Então o mínimo de operações que a gente tem geralmente numa operação é o create, read, update, delete, que chama CRUD. Né? Esse é um CRUD. Quando fala, quero fazer um CRUD, né, é justamente o CRUD de clientes é justamente todas as operações que são possíveis executar dentro de uma operação. Né? São todas as operações que são possíveis executar dentro de um cadastro, né, geralmente, tá bom? Ou de um gerenciamento de dados, podemos definir assim melhor, tá bom? Por isso que eu quis deixar dessa forma. Para a agenda, a gente vai ter as mesmas estruturas, né? Então, a gente pode simplesmente pegar isso aqui e colar aqui, tá bom? Então, só copiei e colei. No cadastro de serviços, a mesma estrutura, certo? No cadastro de atendente, a mesma estrutura. No recebimento, eu já não tenho isso, né? Porque o recebimento vai ser uma inclusão automática, né? Eu vou ter a inserção dele, só que eu não vou deixar esse editável. E toda maneira de incluir vai ser através de um agendamento aqui, que a gente vai ter depois o item que vai estar recebido e outro que vai estar cancelado. Esses serão os nossos status. Então eu posso falar aqui também que meu recebimento tem status, que seria pago ou não pago, ou cancelado, certo? Então a gente teria essas 3 possibilidades de recebimentos, tá bom? Aqui a gente consegue incrementar, mas vamos por partes, vamos trabalhar dessa maneira. Deixa eu organizar isso aqui um pouquinho melhor. Opa. Só mudar de lado aqui. Você também. Assim fica um pouquinho melhor já a visualização, tá bom? Então, perfeito, pessoal. Aqui a gente sempre, quando for começar um aplicativo, é ideal a gente estruturar assim. Isso aqui é uma situação bem simples, muito simples mesmo, só para a gente conseguir organizar o pensamento, tá bom?